Muito bem, feliz sábado, meus queridos irmãos e irmãs que estão aí do outro lado. Eu sou o pastor William Geisler. Nós vamos começar agora a recapitulação da lição de número 3, Entendendo a Natureza Humana. Para você que ainda não tem a lição da escola sabatina, nós aconselhamos você a adquirir a sua lição, física, para você ter um estudo aí diário, desse assunto que nós estamos tratando aí nesse trimestre. Vida, morte e eternidade. Nós temos aqui muitos conselhos, muitas orientações de Deus a respeito deste assunto. Você pode ir no site da cpb.com.br, e adquirir a sua lição, tá? Nós estamos aí também orando e também através dos dízimos e ofertas, uma parte dos recursos, dízimos e ofertas vão aí para a divisão sul do Pacífico. Nós temos aqui na capa de trás, da lição, alguns projetos ali em Papua Nova Guiné, Austrália. Vamos orar e contribuir aí com nossos dízimos e ofertas também para o evangelho ser alcançado nestes lugares, Então, meu conselho aqui para vocês, meus irmãos e irmãs, que ainda não têm a lição da escola sabatina, adquire já o seu para você e para sua família, tá bom? Quero também cumprimentar aqui nossos convidados, Na verdade, convidado não, Já é de casa, Os pastores aí. Pastor Denilson, Obrigado. Feliz sábado. Feliz sábado. Pastor Branga aí também estarão conosco. Bom sábado. Estarão conosco aí, compartilhando a lição junto conosco. Vamos aí fazer uma oração então, para nós iniciarmos. Pastor Branga, pode orar por nós? Posso? Querido Deus, amoroso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse sábado. Continue conosco agora na recapitulação da lição, do estudo que te fizemos durante a semana. Pedimos a tua presença aqui conosco. Esteja de maneira especial com aqueles que nos acompanham aqui pela internet. As classes também estão reunidas aqui agora na igreja. A gente pede para que o Senhor esteja com cada professor também que está recapitulando a lição. Amém. Nós pedimos a tua guia, a tua direção nesse estudo. Esteja com cada um de nós e com as nossas necessidades, Pai. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Muito bem, essa lição, Entendendo a Natureza Humana, ela é de extrema importância para responder boas perguntas, Perguntas que nós fazemos, perguntas que todo mundo já fez, em relação à morte, principalmente. Porque a morte é um assunto que sempre ou vai causar mistério, ou causa medo para algumas pessoas. Ela sempre traz muitas controvérsias, há muitas interpretações diferentes do que acontece depois da morte. E a Bíblia, ela traz muitas questões respostas, a respeito da morte. E para entender sobre a morte, a gente precisa entender primeiro sobre a natureza humana, entendendo quem somos nós, Você já se perguntou? Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? A Bíblia ela tem resposta para tudo isso, E aí o verso para memorizar está em Gênesis 2, no verso 7. É um texto aí curto, mas que nos traz aí o relato de como Jesus, como Deus nos criou, lá no princípio. Denilson, qual que é o verso para memorizar aqui? Pode ler para a gente? Diz assim o verso, a Bíblia, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem. Nós vamos entrar aí com mais detalhes mais para frente a respeito deste assunto, mas de primeiro momento, Deus nos criou para viver, O plano inicial de Deus era a vida para o ser humano. Não é o plano de Deus que haja morte. Não é o plano de Deus que a gente viva aí 70 anos, 80 anos. Esse não é o plano de Deus. Não era o plano de Deus que nós morrêssemos. O plano de Deus é que fôssemos seres eternos. Então, quando lá no Éden, Deus ele formou Adão do pó da terra, folha de vida, esse era o plano dele, assim para Adão como para Eva também. E nós vimos aí nas lições passadas que a serpente, ela enganou Adão e Eva, Enganaram Eva, E falando ali que se eles comessem do fruto da árvore, eles não morreriam, Como Jesus tinha falado, Deus ele tinha dado a ordem ali para comer somente, na verdade, de todos os frutos, menos da árvore do meio do jardim. Se eles comessem ali, eles morreriam. E a serpente, ela traz uma outra constatação. Ela diz que não,
vocês vão morrer, né? Na verdade, quer dizer, Jesus ele falou, né? Deus falou, vocês vão morrer, mas aí a serpente falou, não, vocês não vão morrer, certamente não morrerás. Essa foi a primeira mentira ali que apareceu no Éden, né? Quando a serpente ela diz, é certo que vocês não morrerão. Essa é a primeira enganação da serpente, né? Do diabo. E até hoje o diabo ele engana as pessoas em relação à natureza do homem, à imortalidade da alma, que é algo que não é bíblico, né? Nós hoje temos a mortalidade. Pastor Geisler, né? eu estava pensando nisso que você comentou, de que até no contexto da lição, aqui na parte de sábado à tarde, vem falando que muitas pessoas tentam harmonizar essa questão da imortalidade da alma com o conhecimento bíblico. As pessoas ficam dando ênfase de que quando uma pessoa morre, a alma volta, vai para Deus, e aí tem uma divisão dicotômica, né, que nós até comentamos. Mas na lição dessa semana nós podemos ver que o Antigo Testamento apresenta uma consideração muito importante sobre a natureza humana, inclusive falando sobre essa questão do que acontece quando a pessoa morre. Sim. Eu achei muito interessante, nós vamos conversar sobre isso hoje. Muito bem. Então, só para o início, né, a introdução aqui. A serpente, ela disse, certamente vocês não morrerão. Mas Adão e Eva morreram e nós também estamos aí né, condenados à morte, né? E também o salário do pecado é a morte, né? O pecado, ele trouxe a morte. Então, como a gente pode harmonizar, né? Como que a gente entende a questão de alma também, e espírito e corpo, né? Então, para a gente entender tudo isso, nós precisamos ir lá no início, né? Como que Deus nos criou. Eu quero que o Branga ali possa ler para a gente, né? Gênesis, comentar também para a gente ali, Gênesis 1, 24, 27, né? Na criação do homem, de Adão e Eva ali, como que Deus criou, né, o ser humano, de que forma, né? Nós já lemos ali o capítulo 2, verso 7, né? Tem uma fórmula ali que Deus, a Bíblia traz, né? A fórmula do pó da terra, fôlego de vida, e aí o homem se tornou uma alma vivente, né? Então, Branga, o que isso nos traz de luz, né? Para compreender a nossa natureza, né? A forma como Deus nos criou. O relato da criação está ali a partir do verso 26, né, do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então aqui está dando um relato. Depois ainda vai continuar até o verso 27, eu já li aí também. Mas a primeira coisa é que Deus criou o homem à sua imagem, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. É fácil a gente lembrar disso? Não, porque às vezes a gente esquece. A gente conversou isso já algumas lições passadas aí também. Acho que até foi você que comentou, Geisler, que a serpente tenta oferecer para eles o que eles já tinham, né? Ó, vocês vão ser iguais a Deus, vocês serão iguais a Deus se vocês comerem desse fruto, né? Mas eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Agora no verso 7, traz mais detalhes. No capítulo 2, ele diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, ou se tornou uma alma vivente, né? Ou veio a ser uma alma vivente. O último verso, ali que é a pergunta 1, que é o que você perguntou ali, ainda atrás é o verso 19 do capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, né? Então a gente vê que no relato da criação, de acordo com a Bíblia, né, a origem do ser humano não é de uma explosão, através de uma explosão, ou por conta de uma explosão, ou de a evolução, ou de microevoluções, né, de uma raça para outra raça, né? A gente vê que é Deus criando o ser humano. E a gente entender essa origem, né, que Deus forma, né, Deus faz um boneco de barro e depois Deus sopra na narina o fôlego de vida, a gente tem a fórmula, assim, simplificada do ser humano, né? Então, o corpo, né, o barro,
mais o fôlego de vida, que é aquilo que Deus sopra, é igual a alma vivente, né? Uma continha matemática, né? O corpo, a matéria, o barro, mais o fôlego de vida é igual a alma vivente. Então, o ser humano é uma alma, ele não tem uma alma, né? Então, e isso é muito importante para a gente entender o assunto que a gente está entrando, né? Você e eu somos uma alma, e uma alma é composta de duas coisas, de corpo e de espírito, né? Do fôlego de vida, que é o espírito, e do corpo, da matéria, né? Que é o barro, né? A pele, os ossos, a carne, né? Então, essa é a origem do ser humano. E isso é muito importante, né, pastores? Para a gente entender agora o processo reverso disso, né? Quando é a morte, né? É importante a gente entender lá na vida. Acho que respondi a tua pergunta, né? Com certeza. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Eu vejo que é muito importante a gente definir as palavras, né? Porque quando a gente fala de alma, no nosso contexto ocidental e sendo muito influenciado pela cultura grega, né? Cultura platônica, a palavra alma ela já tem uma conotação totalmente diferente do que está na palavra de Deus, né? Então a linguagem bíblica nem sempre ela é a linguagem do nosso contexto, da nossa cultura. Então lembre-se, quando a Bíblia fala de alma, ela está falando de nós, seres humanos, vivos, né? Com pó da terra e fôlego de vida. Ou seja, não há nada separado que seja... Que exista, né, por si mesmo, uma entidade física. Essa né? referência à alma, ela é sempre relacionada a uma pessoa, né? Pessoa. Não e uma pessoa em vida, não uma pessoa após morrer, né? Então, acho que isso é bem importante também a gente deixar claro isso. Toda vez que a Bíblia fala sobre alma, né? Você vê depois lá, a gente vai ver com certeza mais pra frente na lição, a conversão das almas, né? A gente fala as almas que estão aceitando Jesus. Não é a alma da pessoa ou o espírito da pessoa somente. É o corpo e, né, o espírito, né? É a pessoa, né? Então, nós somos uma alma, nós não temos uma alma, né? E eu acho que isso é o principal desse dia. A gente é uma alma, a gente não tem uma alma. Acho que isso é o principal, o mais importante, né? Pra gente continuar a nossa conversa, né? Acredito que essa frase já resume, né? Por causa de nós não nós sermos uma alma. Isso já nos ajuda a entender bastante sobre relembrar o que estudamos, né? Para ficar mais simples ainda, né? Eu penso num instrumento de sopro, por exemplo, um saxofone, uma flauta, né? Se eu tenho só, vamos pegar o saxofone, né? Se eu tenho só o corpo do saxofone, eu não tenho som, somente o corpo, né? Se eu soprar, também não tenho o som, não tenho a música que eu quero. Mas se eu juntar os dois, né, o saxofone ou qualquer instrumento de sopro, junto com o sopro, né, o fôlego, aí eu vou ter a música, né? Agora, tirando essa fórmula, eu não tenho. Então, a mesma coisa com o ser humano. Pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. Nós somos uma alma, não temos uma alma, como bem colocado aí o pastor Branga, né? Aqui, então, nós temos ali em Ezequiel, alguém de vocês pode abrir Ezequiel, capítulo 18, verso 4 e o verso 20, né, responde aí a questão que a serpente ela colocou para Adão e Eva. Certamente vocês não morrerão. Né? Certamente não morrerão. Ali foi o início do engano, né, sobre a imortalidade da alma, que tem suas implicações, né, quando a gente admite, quando a gente assume essa ideia de imortalidade da alma, a gente assume outras implicações perigosas. Então, a serpente, o diabo, ele tem muito interesse em nos enganar. E é só a gente ver na TV, aí, nos filmes, né, nos desenhos e músicas, enfim, na cultura, né, ao nosso redor, a gente vê essa realidade, né, essa compreensão de uma alma, de um espírito, né, fora do corpo, né, de uma alma, uma outra compreensão de alma, né. O que diz ali em Ezequiel 18, verso 4 e verso 20? Então, aqui em Ezequiel 18, verso 4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Muito bem. Então, esse verso já nos ajuda a perceber bastante coisa, né? Então, a alma que pecar, né? Ou seja, a vida, o ser humano que pecar, essa morrerá. E a alma também, é referência. Tanto o ser humano como a alma é a mesma coisa. Ele peca, então vai morrer. Muito bem, ou seja, a consequência do pecado de Adão e Eva, a consequência do pecado lá no Éden, né, a consequência disso foi
a morte, né? Foi a morte. Então, a serpente ele estava enganando Adão e Eva. E a solução final para isso é a ressurreição e a vida que em Cristo nós temos. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como diz Romanos 6, no verso 23. Né? Branca, queria falar? Continua aí. Não, continua. Queria falar alguma coisa? Não, eu queria, mas a gente tá construindo isso junto. Eu acho que vai ser melhor ler os outros textos e aí eu falo. Muito bem. Aqui no verso, faltou o verso 20, pastor Caio. Ezequiel 18, 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Muito bem. Então, toda alma que peca, morre, né, e volta para onde ela surgiu. Então, se nós surgimos, né, do pó da terra, nosso corpo volta para a terra, né, e o fôlego volta para Deus, mas não como uma entidade, né, não como um fantasma, né, nem como um espírito, como dizem aí as pessoas, mas um fôlego simplesmente, né? A gente vai ver mais para frente aí outros textos que mostram que nós voltamos para o pó da terra e não há memória, não há conhecimento, não há nenhuma atividade, né? Então essa é o destino de cada um de nós pecadores, né? Mas nós não devemos temer, né, a morte. Muitas pessoas elas temem a morte, né? Porque elas não têm uma esperança de vida eterna, essa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Porque Ele que venceu a morte, Ele que oferece a vida para nós. Ele, como eu falei no início, né, o plano de Deus é que houvesse vida e vida eterna. E aí nós pecamos e fomos condenados à morte e à morte eterna, só que Deus ele bolou um plano, né? Nós já vimos esse plano aí, né, em outras lições. O plano de Deus para resgatar a humanidade e vencer a morte. Vencer a morte. Essa vai ser a vitória final, né? O galardão. Deus ele vai vencer, né? E os justos, né, vão vencer e nós vamos então superar a morte porque Deus é a vida, né? Isso é uma consequência natural porque o ser humano ele entregou as chaves desse mundo para o inimigo, né? E quando a gente sai dessa proteção, né, com Deus e com Deus há vida, né? Sem Deus não há vida, é impossível haver vida sem Deus. Por isso que essa é a consequência, né? Mas essa consequência a gente vai ter por um pouco tempo, não por muito tempo, né? Só por um momento temporal aí. Aí Deus ele vai nos restaurar quando Ele voltar, Ele vai enxugar nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem mais nada disso, né? Vamos... Isso sim. Pastor Gado, a lição desenvolveu um raciocínio muito interessante quanto aos conceitos bíblicos sobre este assunto, né? A alma que pecar morrerá. Então, da mesma forma que um ser humano morre, nós conseguimos perceber outros seres, né? Com exemplos, animais. Eles também morrem. Então, nós conseguimos perceber que o ser humano e os animais, os dois, assim como um morre, o outro morre. E a segunda verdade, segundo conceito bíblico, nós podemos perceber na questão do hebraico, né? Nefesh Hayah, que vem trazendo a ênfase de que a vida cessou. A vida foi cessada e a morte é uma realidade. Então, nós conseguimos ver dois conceitos bíblicos. Assim como o animal morre, o ser humano, e os dois, nós vamos ver o que acontece com o corpo, né? Eles cessam a vida. Então, essa compreensão da alma é significativa, porque todo ser que por algum motivo peca, esse vai morrer. Eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, e ter a certeza. Resumo da lição de segunda, assim, bem indo direto ao ponto. A alma não é imortal. Sim, verdade. A alma é mortal. E qual que é a alma que é mortal? Toda aquela que peca. Ou seja, qual que é o ser humano que não peca? Todos eles pecam. Então, mas todos os são animais mortos. não pecaram, né? Então, mas levam consequências. Mas as consequências, né? Do mundo de pecado, né? As árvores também não tinham culpa, mas assim que Adão e Eva pecaram, caiu a primeira folhinha do pecado, né? Então,
essa questão é muito séria, né? Porque a lição traz uma frase, só para a gente ir já avançando para o próximo tópico, fala assim: se a alma fosse imortal e existisse em outro reino após a morte, a gente não morreria realmente, né? Tipo assim, não, Deus falou, a alma que pecar vai morrer, aquele ser humano que pecar vai morrer. Né? O salário do pecado, como você falou, Geisler, é a morte de fato. Sim. Mas a gente tem o dom gratuito de Deus do outro lado, né? Por isso. Então, como que é a nossa esperança, né? Talvez a gente está falando para alguém, assim como talvez nós mesmos aqui, eu perdi gente na pandemia da minha família. Sim. Né? Como que é saber disso, né? Beleza, vai morrer, vai cessar a vida, que foi o que você falou, Dani. Vai cessar a vida, vai parar de ter vida, mas é o fim da linha? É o ponto final? Né? E é por isso que é importante a gente estudar o que a gente está estudando, a lição trazer esses assuntos, para que a gente compreenda de fato isso a fundo e de verdade, que a gente não seja enganado pelo que as novelas, ou pelo que os filmes, ou pelos livros, ou os filósofos, ou os cientistas, mas pelo que a palavra de Deus fala. Porque pessoas já foram enganadas no passado. Adão e Eva foram enganados no passado. E talvez a gente olhe para eles assim: vocês foram enganados, você não... Poxa vida, Deus veio e falou para vocês não escutaram, não acreditaram em Deus, mas Deus vem e fala para a gente também. E muitas vezes, infelizmente, a gente não escuta, né? Então a morte não é o fim, né? A morte, ela é só um momento ali que Deus... É um hiato, né? É uma pausa. E Deus, ele está ali preservando, né? Aqueles que morreram em Cristo, né? Vão ressuscitar na trombeta, né? Quando a trombeta soar. Então, nós não devemos aí, primeiro, né? Nunca podemos dizer assim, essa foi a vontade de Deus, né? Quando uma pessoa morre. Essa não é a vontade de Deus. Muitas pessoas falam isso, né? Foi da vontade de Deus. Isso não existe. Deus quis assim. Né? Deus quis assim. Não, Deus não quis a morte, nunca quis a morte, né? Deus não se alegra com a morte dos seus filhos, das suas criaturas. Isso é um, como diz o pastor, né? Um hiato. E segundo, a morte, ela não é o fim. Se você está passando por uma situação, né? Diante da morte de algum ente querido, de algum familiar, ou até mesmo doente, né, com medo da morte, lembre-se que se você tão somente crer em Jesus Cristo, e Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida, você, assim como Ele ressuscitou, também ressuscitará no dia que Ele voltar. Amém? Então, como que essa ideia, né, veio para os nossos dias? Porque nós vimos ali, começou com a serpente. A serpente, ela trouxe essa enganação, mas ela se encontra muito forte na nossa cultura, né? Nós temos ali, nós estudamos ali a filosofia platônica, e tem um dualismo, né, entre corpo e espírito, né? Corpo e espírito, como se fossem duas coisas diferentes. E aí essa cultura, ela se uniu junto com a cultura romana, e da cultura romana ali surgiu a Igreja Católica, né? E nós somos um país de matriz religiosa, né? Católica. Sim. E isso acabou formando nossa cultura, né? O que vocês dizem mais a respeito dessa filosofia e como que ela surgiu e chega aos nossos dias? Eu acredito, pastor Geisler, que talvez aparentemente pode dar mais conforto, talvez, para a pessoa pensar que o ente querido não morreu, ou que ele está em outro lugar olhando para a pessoa, como alguns acreditam, né? Mas eu já fui em velório de pessoas que não eram cristãs, que não tinham a esperança da ressurreição em volta de Jesus. E o desespero, assim, era escancarado, né? A falta de esperança em alguém que não tem essa esperança, por mais que essa pessoa acreditasse, ele foi para o céu. Se a pessoa foi para o céu, não tinha por que ficar triste, né? Desesperado, angustiado. Talvez eu estou falando para alguém que um dia acreditou nisso, né? Mas se está indo para o céu, a gente não precisava ficar triste, mas o desespero de alguém que estava indo para o céu. Se eu acreditasse piamente nisso, que a pessoa que morre vai para o céu, eu ia ficar feliz. Eu quero ir logo para o céu. Vou morrer logo. Né? Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Ou a pessoa que aprontou vai para o purgatório, né? Vai para o Hades, vai para o limbo, vai sei lá para onde. Não, sim. A ideia bíblica, o que a Bíblia apresenta é muito mais simples e traz muito mais esperança. Porque os nossos entes queridos que nós já perdemos, as pessoas que já faleceram, que já morreram, elas descansam, elas dormem, elas estão no pó da terra. Então elas não estão sofrendo, elas não estão olhando para a gente, ver que se a gente está fazendo certo, fazendo errado. Elas não têm poder de vir nos aconselhar, de virem nos aconselhar, de dar pitaco na nossa vida. Não, elas estão
estão mortos. É como um sono, né? Depois a lição vai ainda tratar sobre isso, Sim, né? sim. Então, a gente já viu que na Bíblia, né? E a gente já comentou aqui na lição, que o ser humano é uma alma. Ele não tem uma alma. E quando esse processo de cessação de vida, ou quando a vida para, né? Que é o reverso da vida, né? O bebezinho ali, quando nasce o primeiro respirar dele, né? Fora da barriga da mãe, enfim. E isso é muito lindo, né? E a gente olha para a morte, às vezes a gente fica com medo, a gente fica preocupado, a gente fica nervoso, a gente não quer perder a pessoa querida. E aí a pergunta talvez principal, pastores, né? Que a gente tem que... Como a gente manter a calma e a esperança quando a gente perde alguém? Eu sei que o Dani já perdeu pessoas da família também. Perdeu minha mãe. Né? Perdeu a mãe, ele não tem mais a mãe dele. Como é que a pessoa vai para o velório da mãe e fica assim tranquilo, né? Ou qual que é o sentimento, talvez para você que perdeu o pai, a mãe, a esposa, o filho, a filha, a mãe? Como a gente lembrar que esse conselho de Deus, esse conceito, não é platônico, não é grego, não é romano, é bíblico. A alma que pecar morre e está descansando, não está sofrendo, não está apanhando, não está pagando os pecados, não, ela está lá descansando. Né? E eu acho que isso é muito importante, a gente lembrar que a morte é apenas o processo reverso da vida. Né? É o processo reverso da vida. Dói, a ausência machuca, o buraco é gigante, mas a pessoa não está sofrendo. Entendeu? Eu acho que o privilégio, eu acho que Deus até fez isso, pastores, porque imagina a gente ir para o céu sozinho deve ser muito chato, né? A gente vai ter a alegria de poder ir junto com os nossos queridos, né? E isso é um privilégio que Deus não nos tira, né? A gente perde eles em vida, a gente não tem a experiência de vida com esses queridos, mas a gente vai ter o privilégio de ir para o céu, ir para a eternidade junto com os nossos queridos, né? Eu perdi um avô, já perdi tio que eu nunca nem conheci, o Dani perdeu a mãe, né? Mas imagina a alegria do Dani, eu ainda tenho minha mãe, mas a alegria quando Jesus voltar e poder assim, vou junto com a minha mãe para o céu, rapaz, eu estou me preparando para isso. É mais um motivo que a gente tem de esperança para a gente se preparar para a volta de Jesus. E aí, o texto final, que a lição aqui de terça traz, né? Que é o último inimigo a ser vencido é a morte, né? O texto lá que Paulo fala, tragada foi a morte, né, pela vitória, né? A gente vai ter a alegria de dizer assim, rapaz, nunca mais nós vamos ouvir falar dessa palavra morte. Vai ser uma palavra que vai desatualizar dos dicionários no céu. A gente não vai mais ouvir falar dessa palavra. Sim. A gente não vai mais lembrar nem o que é isso, né? Então, a gente esqueceu, né? Não faz mais sentido essa palavra. Deus, ele tem esse poder, porque é o Deus que dá vida, ele pode restaurar a vida, né? É o Deus que traz o corpo, que trouxe a vida ao corpo, é o Deus que pode restaurar isso também, né? Agora, a gente precisa ter fé para acreditar nisso. Né? Porque faz sentido a gente acreditar nisso? Não, talvez não faça sentido. Se a gente não vai pelo assim diz o Senhor, a gente vai querer fazer do nosso jeito. Acreditar do nosso jeito, né? Ou na nossa cultura, ou na nossa religião que a gente cresceu de pequeno. Parece que vai ser mais natural, mas a Bíblia diz muito claro o que acontece, né? Qual que é o processo, né? A cultura ela é muito forte, né? E quando ela vai falar de morte, todas as culturas eu vejo assim que praticamente todas elas têm uma compreensão muito forte a respeito da morte, né? Mas a Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, ou ela apela para o conforto, né? Ao invés de ter um conforto em Deus e na esperança de que Ele em breve vai voltar e vai restaurar, e vai ressuscitar os mortos, né? A gente tem um conforto porque o meu pai ele ainda está comigo, ele ainda zela por mim, ele ora por mim lá do céu, né? Ou do outro lado, o inimigo ele engana através do medo, porque a alma ela ainda vive, a alma penada, ou a alma que vai me assombrar durante a noite, né? E eu vi casos assim também. Uma vez eu vi um velório, né? Isso não aqui no Brasil, mas eles enterravam lá o corpo ali no caixão e colocavam as roupas, né, do falecido, né? Colocava dinheiro, colocava outros objetos. Os faraós são né? exemplo gigante disso, né? Porque eles usavam lá... Os monumentos que eles deixavam, o ouro que eles eram enterrados, as comidas, né?
Tem culturas até, acho que a gente já deve ter ouvido falar isso, que eles até enterravam junto à própria família viva às vezes, né? Tipo assim, pro cara não ir sozinho, né? Não ir sozinho, para ele Imagina um ir negócio num lugar desse. que ele vai, né? Ele vai ter aí como usar o dinheiro, vai ter como usar as roupas, né? Vai ter a E aí- passagem. Isso. Então, isso não é bíblico, né? Isso não é bíblico de fato. E a gente pode ter esperança na verdade, né? Acreditar na verdade é até melhor, né? Muito, muito melhor, muito mais o que é o certo, né? E também é a única que traz a verdadeira esperança, né? Não de porque essas compreensões, né, de imortalidade da alma, elas não trazem uma esperança de vida eterna em outro lugar, né? Elas sempre vão... a gente vai sempre colocar nossos olhos aqui nessa terra, né? Meu pai, ele está em outro lugar, mas ele vai zelar por mim nessa terra. Sendo que nossa esperança, né, em relação à morte, é da vida eterna em outro lugar, né? No céu, quando Jesus voltar. Então, não importa o que a cultura vai falar, né? Não importa o que os filmes falam, não importa o que a gente aprendeu desde pequeno, desde que esteja de acordo com o filtro da Bíblia, do que a palavra diz em relação à morte, né? Pastor Geisler, eu estava com essa ênfase que nós já estamos cientes mesmo do que acontece, né, com a pessoa quando morre. Muitas pessoas embasam essa fé de que a alma vai voltar, vai reviver, no texto que está em Eclesiastes lá. Eclesiastes 12, verso 7, vem falando assim, ó: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. As pessoas pegam esse texto e colocam a fé nele de que a pessoa, quando morre, volta para Deus, que como nós estamos vendo no verso aqui. Mas nós sabemos bem que esse espírito aqui, como é apresentado, não é a alma, né? A compreensão de alma. É a compreensão de alma e esse espírito que é descrito nesse verso são duas fôlego de coisas vida, diferentes. né? É isso mesmo. É o fôlego de vida. Mas as pessoas compreendem diferente. Aí quando nós vamos analisar o texto em hebraico, ver aqui em Eclesiastes, ver lá em Gênesis, quando Deus cria, ele utiliza o ruá, né? O Fôlego de vida. fôlego de vida. É o sopro, né? É o sopro, é como falou do saxofone, né? Que você comentou. O instrumento por si só não dá música, não mostra louvor. Mas quando você assopra, aquele instrumento sem vida consegue até dar vida. Sim. Então, essa compreensão que está nesse verso sobre o espírito que volta a Deus não é a alma, não é uma pessoa que ressuscita, que vai... É só do um céu. elemento da fórmula, né? É um elemento. Então volta a questão de termos, né? De definição de Isso. palavras. O espírito, a definição de espírito para o mundo é uma outra coisa. A definição de espírito na Bíblia, né? O texto que é usado ali é ruá, é o fôlego de vida. Então o espírito volte a Deus que o deu. É somente esse fôlego, não é uma entidade inteligente, né? Não é um fantasma, como eu falei no início, né? Isso. Ali o texto de Eclesiastes ele usa a fórmula de Gênesis 2, verso 7, pó da terra e fôlego de vida. Já que a gente está em Eclesiastes, né? 9, capítulo 9, verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, né? É uma realidade, né? A única certeza que nós temos na nossa vida é que nós vamos morrer, né? Se Jesus não voltar, é que nós vamos morrer em algum momento, né? E quantos de nós, né, sabemos quanto tempo a gente tem de vida? Nenhum de nós, né? A gente não sabe quanto mais tempo de vida, se um dia, uma semana, um ano, né? Por isso que a gente sempre tem que estar preparado, né, para o retorno de Cristo, porque Ele pode voltar, né, Ele vai voltar quando nós morrermos, não é? Então, nós sabemos que vamos morrer. Essa é uma realidade, um fato, né? Agora, os mortos não sabem coisa nenhuma, diz o texto. Os mortos não sabem coisa nenhuma, né? Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz, né, ou morre no esquecimento, né? Verso 10 também: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças,
Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, né? Esse além não é o céu, um lugar onde você vai estar vivendo, né? Mas onde o teu pó, onde vai, né? Você não vai fazer nada, né? Não vai ter conhecimento, não vai ter nenhum projeto, nenhuma obra, né? Por isso que a nossa obra, nosso trabalho é aqui na terra. O momento de decisão, ao lado de Deus, é enquanto nós temos vida nessa terra. As pessoas, elas acham que terão vida no porvir e podem então se arrepender, ou o seu ente querido que ficar aqui, se você morrer, né, você pode orar por ele, né? A pessoa morreu, você pode orar por ele, né, o falecido, orar para que Deus ele o tenha, né, que Deus o perdoe, para então ter salvação, né? Isso não é bíblico, né? Correto. Não é bíblico. Por isso que a salvação ela é individual e ela é determinada em período de vida. Na Bíblia não existe um amanhã, é sempre hoje, né? Hoje, se ouvir de sua voz, hoje, né? Não endureça seu coração, né? Entregue a sua vida a Jesus, né? Porque nós não sabemos quanto mais tempo de vida nós temos. Eu tenho uma história que eu ouvi uma vez, não sei se é verdadeira, mas é interessante, né? Napoleão Bonaparte, que era um general aí, francês, que conquistou muitas terras, uma vez ele estava lá no Egito, né? E viu os seus soldados, né, fortes, né, olhou ali muitos soldados, milhares de soldados ali, né, e aí ele pensou assim, vendo aqueles soldados fortes e com muito vigor, energia, né, falou assim, daqui a 100 anos, nenhum mais deles estarão vivos, né, daqui a 100 anos todos estarão mortos, né, todos serão mortos. Quantos de nós sabemos, né, quanto tempo viveremos? Daqui a 100 anos, né, se Jesus não voltar, todos nós aqui vamos estar no pó da terra. Isso. Todos nós. Se Jesus não voltar, todos nós vamos estar no pó da terra. Agora, que diferença fará, né? Agora estou trazendo aqui uma aplicação, né, para a forma como nós vivemos nossa vida. Que diferença fará se eu tenho o celular do ano, né? Ou se eu tenho um celularzinho Nokia, né? Daqui a 100 anos, que diferença fará? Né? Que diferença fará se daqui a 100 anos eu ando com um carrinho, né, caindo aos pedaços, ou tenho um carro do ano, né? Que diferença fará se eu moro num bairro nobre aí da cidade ou eu moro num lugarzinho mais humilde? Daqui a 100 anos não vai fazer diferença nenhuma, porque todos estaremos no pó da terra e para lá a gente não leva nada, a gente não desfruta nada. Mas se nós formos fiéis até o fim, daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos, tudo isso fará diferença, né? A fidelidade em Deus fará diferença. Por isso que a morte, ela traz essa realidade, né? Que a morte, a gente sempre tem que estar preparado para a morte, né? Claro que a gente não tem que viver com Jesus por causa da morte, porque eu vou morrer. Não, porque você desfruta mesmo a vida com Jesus, né? Mas essa é uma reflexão de que na morte, né, depois da morte, nada faz diferença do que a gente vive aqui nessa terra. Pouco fará diferença. O que fará diferença mesmo é a nossa decisão ao lado de Jesus, né? Pastor Branco. E não precisa nem pensar daqui a 100 anos, né? Vamos pensar hoje. Se eu morrer hoje, o que adiantou eu ter um carrão ou ter um carrinho, né? Eu ter um computador legal, ou ter uma casa legal, ou eu morar na rua? Não vai mudar nada, porque para onde eu vou, ninguém sabe de nada, né? É todo mundo igual, né? É todo mundo igual. A pandemia, ela mostrou isso, né? Não tem classe social, pobres, ricos, toda a raça. Minha família tem um ditado, né? Que quando a gente compra o terreno para o sepultamento, o terreno é todo mundo igual, todo mundo tem 7 palmos, né? Ninguém tem mais de 7 palmos, então todo mundo tem 7 palmos. 7 palmos para baixo da terra e já era, né? Ninguém tem mais do que isso. O rico é enterrado do lado do pobre, o pobre é enterrado do lado do rico, e aí tá tudo igual. O cara que era muito importante é enterrado do lado que não é ninguém, né? Que ninguém conhecia. Agora, a gente, muitas vezes, pastor, a gente corre o risco de querer saber o que não precisa saber, né? Os vivos sabem que é onde morrer, a gente esquece disso. E a gente quer conjecturar. Ainda bem que Deus não falou assim para mim, William, no dia tal você vai morrer, né? Acaba aí o teu prazo de vida. A tua gasolina vai acabar nesse dia aí, você vai morrer. Ainda bem que Deus não fala isso. Porque o ser humano é uma pecinha rara, assim, difícil de entender, né? Se a gente soubesse, vamos ser sinceros, se a gente soubesse o dia da nossa morte, a gente ia fazer como? Provavelmente a maioria dos seres humanos fariam como? Ia viver a vida doida, fazendo o que quisesse, do jeito que quisesse, e um dia antes, uma semana antes,
Os mais certinhos, talvez um ano antes. Ia botar a vida em dia, começar a fazer tudo certo. Não, agora tô para entregar os pontos, né? Minha gasolina vai acabar, minha vida vai acabar, eu tenho que deixar certinho, né? E a gente vê que a gente tem que aproveitar para louvar a Deus. A lição fala sobre isso, Salmo 115, né? Os mortos não louvam a Deus, a gente tem que louvar a Deus em vida, não é esperar a Deus para agradecer na morte, né? As nossas atividades, elas cessam com a morte, então a gente tem que usar a nossa vida para fazer as coisas para Deus hoje. É o que você estava falando. Vou esperar, né? Ah, não, lá no céu eu vou ser cristão. Não, se a gente não é cristão aqui agora, o céu não vai fazer sentido. O céu vai ser chato, não vai ser legal estar no céu, porque eu não tenho hábito aqui na terra. Né? E aí, mais um monte de coisa, né? Aí o ensino bíblico ainda dá inconsciência na morte, fechando a lição de quarta, não deve gerar pânico nos cristãos, porque não tem inferno de fogo, a gente sabe que não existe isso, não vai ficar queimando eternamente, que é o que muita gente acredita, e não tem um purgatório também temporário, né? Se você é mais ou menos meia boca aí, você vai ficar pagando os pecados lá, depois você vai para o céu. Essa não é a ideia de Deus, né? Deus não tem prazer no sofrimento. E por último, tem uma recompensa maravilhosa esperando aqueles que acreditam na breve volta de Jesus. A morte né? é só uma consequência da desobediência a Deus, porque se eu saio desse redomo, né, da obediência, onde eu tenho vida em Deus, é morte, não tem... E por isso que Paulo fala, né? Por isso que Paulo tem a coragem de dizer assim, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Enquanto eu estou em vida, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou agradando a Deus. E se eu morrer, eu estou no lucro. Né? Porque eu estou bem com Deus, eu sei que não é um ponto final. E a gente se desespera às vezes, a gente fica com medo às vezes, a gente não quer às vezes, mas a morte não é um ponto final. Então, para o cristão que acredita nisso, não tem por que ter medo, não tem por que ficar com medo ou preocupado com isso, porque não é um ponto final, não acabou ali. Né? E a gente sabe que a morte também, depois a gente vai ver mais para frente, a lição vai falar sobre isso, as outras lições, sobre essa questão mesmo, mais específica do estado do homem na morte. A lição vai comparar, inclusive, uma lição mais para frente, vai dar o exemplo de pessoas que foram ressuscitadas, né? E tipo assim, a ênfase foi na ressurreição, não no estado deles na morte, que Jesus deu, por exemplo, né? Quando ressuscitou Lázaro. A ênfase foi no milagre, não? E aí, Lázaro, como é que foi estar 3 dias morto lá? Conta para nós aí, Lázaro. Não. A alegria foi o milagre da vida, né? E vai ser a mesma coisa no final. O que aconteceu enquanto eu estava morto? Eu não vou querer saber eu vou querer saber do milagre da vida, né? Então Deus é espetacular e o jeito como Ele guia as coisas, né? Se eu ficar na sepultura por 2000 anos, ou por um dia, ou por um mês, ou por um ano, não vai mudar nada para mim. Né? O tempo da minha espera e para fechar, eu acho que Deus ainda é muito especial. Que Deus ele não vai roubar a vida de ninguém, né? Se eu morrer com 32, eu vou acordar com 32. Né? Deus não vai roubar a vida de ninguém. Se eu morrer com 1 ano, 1 mês, eu vou ressuscitar com 1 mês, 1 ano. E Deus não vai roubar a minha vida, né? Deus quer que eu tenha vida e vai me devolver essa vida, né? Aí é o que você estava falando. Hoje eu preciso decidir o que eu quero, se eu quero isso. Né? Deus não vai roubar a oportunidade nossa da vida. Ele quer devolver a vida pra gente, né? Não era o plano dele como a gente começou falando da lição, né? Ô Branga, esse discurso que você comentou, falando de alguns personagens da Bíblia que enfrentaram essa situação, mas o nosso discurso desse momento vem trazendo de 3 livros da Bíblia que são livros poéticos, né? E bem no episódio que é apresentado no livro de Jó, de Salmos e Eclesiastes, são referências à poesia falando sobre a morte. E aí muitas pessoas podem interpretar que linguagem poética é linguagem figurada e não posso aceitar essa realidade como verdade. É uma figura de linguagem. Mas a tua história que você trouxe sobre alguns personagens, inclusive Lázaro, mostra essa questão aqui. Essa questão de que realmente a morte acontece, a memória fica no esquecimento, tudo isso. Então, os outros textos da Bíblia, que até no próximo que vamos ver, Gênesis, Samuel, Reis, tem histórias que fidelizam este assunto, de que quando uma pessoa morre, ela descansa
Ela fica no estado de inconsciência e aí essa pessoa ela não consegue nem louvar a Deus. Então, mesmo que nós estejamos encontrando textos onde são poesias que falem sobre este assunto, precisamos analisar todos os outros textos que falam sobre isso. E aí nós vamos conseguir compreender, né, Pastor Geisler? Eu achei interessante isso para trazer aqui para a nossa conversa. E nenhuma dessas declarações desses livros poéticos vão contra as declarações dos outros livros que não são poéticos. Perfeito. Né? Então, na realidade, até através da poesia, a gente consegue entender melhor o que esses outros textos que não são poesia conseguem trazer mais luz para a gente. Tem né? narrativa, né, também falando, né, Jesus ele falando, comparando como um sono, né, textos de Paulo também. Então a Bíblia é muito clara, né, em relação à morte. Pastor Denis queria continuar? Não, isso mesmo. Então a questão aqui, né, ficou muito claro, eu imagino, né, ficou muito claro em relação à morte. A morte, ela é somente um momento que todos nós vamos enfrentar se Jesus não voltar, né? Mas será um momento ali, um abrir e fechar de olhos, e Jesus voltará. Ou seja, se eu morrer hoje e Jesus voltar daqui a 20 anos, eu não vou ter o sentimento do tempo ter passado, né? Vai ser como abrir e fechar de olhos, por quê? Porque eu não senti nada, os mortos não sabem de coisa alguma, não passa, o tempo para eles não existe, né? Pastor, Então, até sim. Contribuindo no que você está falando, a gente hoje não tem noção de quanto tempo a gente dorme se a gente não olhar no relógio antes de dormir. Exatamente. E olhar quando acorda ou colocar um despertador. A gente não tem noção. Por isso que essa comparação do sono, né? Exato, a gente não tem essa percepção. Né? E para você ou eu, a gente morreu hoje e a pessoa que morreu há 2.000 anos atrás, esse que você falou, rapaz, eu deitei, a hora que eu levantei, Jesus voltou. Então, essa espera, a espera para quem está dormindo, ela não é pesada, porque ela não sente a espera. Sim. Tipo, ela não está olhando no relógio, não tá tendo vida. É uma pausa, é um hiato, né? É um break assim, gigante, é um intervalo em que a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Então, não é pesaroso, não é doloroso. É doloroso para quem fica, né? É doloroso para quem fica, a gente não pode negar isso. Sim. Né? Mas para quem tá morto, para quem tá dormindo, para quem tá descansando, e é a palavra que agora a lição de quinta vai trazer, né? Que a pessoa descansa junto com os antepassados, né? Traz a ideia de que a pessoa não descansa sozinha também, né? Eu tenho companhia. É claro que... Coloque bem isso aí, coloque bem. Tomar cuidado com isso, né? Mas eu não vou esperar sozinho, né? Eu não tô sozinho nessa minha esperança. Eu estou acompanhado. Tem mais pessoas que morreram e estão esperando a mesma coisa. Né? E no grande dia da ressurreição, como você mencionou, pastor, quando a trombeta soar, aí a gente está feliz da vida, né? Será uma cena incrível, né? Imagina encontrar nossos Pastor, eu não sei se eu quero estar vivo ou se eu quero estar morto, né? Porque as duas experiências vão ser únicas. Não serão únicas. Aquele do abrir e fechar de olhos, eu acho que isso é tão bacana também, porque a Bíblia traz isso, que os vivos também serão transformados num piscar de olhos, né? Então, para quem morreu também foi num piscar de olhos, o cara morreu e acordou, mas quem está vivo também vai ser essa chave, essa virada, assim, sabe? Então, Deus é espetacular. Eu não sei qual vai ser mais emocionante, né? Se eu estiver vivo, eu vou querer falar com alguém que estava morto. Falei, e aí, como é que foi acordar? Não sei. Mas e se eu estiver vivo, eu vou querer saber como é que... Eu vou querer trocar experiências ali, entendeu? Sim. Porque isso vai ser único, assim, o poder de Deus de restaurar a vida, né? Eu fico imaginando, a lição vai falar mais pra frente, eu tô dando spoiler aí já, né? Das pessoas que foram cremadas, ou das pessoas que... Minha mãe foi cremada. Ou as pessoas que foram despedaçadas, tá um pedaço no canto, um pedaço no outro. Como é que Deus vai fazer para juntar isso? E a lição comenta sobre isso, eu já dei uma olhadinha lá para frente, e ela fala assim que o mesmo poder de Deus Criador, que do nada criou as coisas, ele pode formar essa matéria de volta também do nada. Do nada. Ele tem a referência de quem é você, de quem foi o seu querido, de quem foi o seu amado, né? E é filho de Deus. Deus tem
Deus tem mil maneiras de fazer essas coisas, né? Sim. E eu fico imaginando isso assim, quando eu era criança, imanava mais essas coisas. Como é que Deus vai trazer à vida o cara que tá lá no pozinho, assim, né? Jogado no mar. Enfim. Um pedaço do lado, um pedaço do outro, né? Tem Mas que unir as coisas Indo aí. É muita coisa, né? Sobre a morte a gente tem muitas reflexões, né? Porque é algo que realmente nos traz curiosidade. Mas indo para as considerações finais, aqui nós estamos indo para o encerramento. Primeiro, a morte, ela não é o plano de Deus, né? Não é da vontade de Deus que o ser humano morra, tá? Isso é uma consequência do pecado, né? E nós todos pecamos, então todos estamos aí condenados à morte. Não a morte eterna, né? Porque a não ser que você aceite Jesus. Se você aceita Jesus como teu salvador pessoal e nele a ressurreição, nele a vida, você então não é mais condenado à morte, mas você é salvo para vida eterna, né? Para ser uma alma agora imortal, né? Para ser uma vida, ter uma vida imortal. Mas somente Deus que dá essa imortalidade. Somente Deus é imortal e é só Ele que pode conferir imortalidade. Porque tem uma frase, né, muito interessante, mas que é muito real, né? O existir vem depois de obedecer, né? Deus, Ele criou todas as coisas através de Sua palavra, né? E aí as coisas elas se tornaram a existir porque obedeceram à voz de Deus. Então, se hoje eu quero ter vida em abundância e também vida eterna, eu preciso obedecer às ordens de Deus. Preciso obedecer à lei de Deus, amar a Deus, colocar em primeiro lugar, porque é Ele que me promete a vida. É nele que eu consigo ter a vida. É dentro dos limites que Deus nos dá, né, de lei, que eu tenho a vida eterna, né? Então, a morte ela não é uma consequência do pecado, não é a vontade de Deus, mas ela é só por pouco tempo. Então, se você hoje, né, tem um ente querido, né, que faleceu, não se preocupe, né? Esse não é no final de tudo. Se hoje você tem medo, né, da morte, lembre-se do que a palavra de Deus diz aqui. A morte, ela é como um sono. Ela não vai ser pesaroso para você, ela não vai ser um fardo, né? Não há um purgatório onde você vai para algum lugar. Por isso que a sua decisão, né, ela deve acontecer em vida, né? Ser fiel até a morte. Olha só o que diz lá em Apocalipse 2, verso 10, né? Ser fiel até a morte. Não aquela pessoa assim, vai ficando velhinho na igreja, né? Devolve o dízimo ali, também é isso, né? Mas diante da morte, seja fiel. Porque a morte, diante da fidelidade a Deus, ela é muito, muito pequena, não vale a pena, né? Não vale a pena. Deus, ele diz assim, abrace a morte, né? Se você tem a fidelidade em risco, né? Abrace a morte, seja fiel. Abrace a morte se você for escolher entre estar vivo, né, sem Jesus e morrer por Jesus, abrace a morte. Isso mostra o quê? Esse contraste de que a morte ela é algo simples, né, diante do que Deus tem preparado para nós. Né? Diante do que Deus tem preparado para nós é algo passageiro. Para Deus é muito passageiro. Para nós é algo grande, né? Mas para Deus é passageiro, é algo temporal. E Deus ele pode restaurar a nossa vida, ressuscitar todos os seres vivos que nele creram, para então viver eternamente com ele. Aí sim, nós viveremos o plano de Deus, o plano inicial de Deus, que era a vida eterna. Mesmo com o pecado ele veio, né, e nós estamos vendo isso, mas não é para sempre, né? Eu queria dar aí, pastor, um minutinho, né, para as considerações finais, antes eu falar. Eu ia pedir já. Eu achei muito legal que a lição de sexta trouxe os 2 últimos parágrafos ali antes das perguntas, né? E fala assim, se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em um lugar da vida, né? Se eu sei que eu vou sair daqui e ir para um lugar muito melhor, eu vou querer logo estar morto, né? É o que a lição traz. Por causa dessa crença, então, muitos têm sido levados a colocar a fim à sua existência. Por uma maneira equivocada, né? Uma crença equivocada e não bíblica. Sim. Quando dominados pelas dificuldades, dúvidas e frustrações, parece fácil romper o tênue fio da vida e voar além para as bênçãos de um mundo eterno, né? Parece que a promessa é melhor. Vamos embora e logo disso aqui já era, né? E a última uma frase que eu termino e jogo na roda
essa bênção, né, essa promessa final, em parte alguma nas Escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Né? Não é imediato a recompensa nem o castigo. Sim. Então, vai ser posterior. Se você, talvez que está acompanhando a gente, esse é meu apelo principal para você, como o pastor Geiser aqui acabou de falar e a gente estava conversando, não coloque fim à sua vida achando que você está fazendo um favor para você, que você vai aliviar o seu fardo. Né? Porque essa não é a melhor saída. Deus não planejou isso para você. Deus não quer isso para você. O plano de Deus para você é vida e vida eterna. Então confie em Deus. Né? Não tire a sua vida. Não tire a vida dos outros. Né? Esse não é o caminho. Essa não é a solução. Né? E a recompensa nossa virá. Mas não é imediatamente após a nossa morte, né? A recompensa virá, seja ela positiva ou negativa, mas não é após a morte. Pastor Denilson? Pastor Geisler, enquanto o pastor Branco estava comentando, eu dei uma olhadinha na lição dele e eu vi que ele grifou algo. E eu grifei a mesma coisa, pastor Branco. Legal. Tá bom? Aqui diz assim, ó, na sexta-feira também, no meio do primeiro parágrafo, os mortos fecham os olhos e o próximo evento que verão será a volta de Jesus. Amém. Ou o seu retorno após o milênio. Amém. E eu quero que seja na volta de Jesus. Depois do milênio eu não quero não. Aí complica. Entendeu? Mas eu gostaria de deixar essa esperança. Mesmo que você tenha perdido algum parente, igual eu perdi minha mãe. Mesmo que nós tenhamos perdido alguém, nós temos a esperança de que quando Jesus voltar, vamos abraçar essas pessoas que tanto amamos. Então, essa esperança é algo que nos deixa feliz e nos motiva a continuar caminhando. Amém. Então, vamos continuar com essa esperança. E Jesus vai continuar nos sustentando. Amém. Nós tivemos aí 2 apelos, né? Meu apelo também seria para Três apelos para você, olha só. Sim. Meu apelo para você é o que diz ali em Apocalipse 2, como eu estava falando. Ser fiel até a morte. Porque a morte, em comparado com o que Deus tem preparado para nós, ela não é nada. Né? Deus ele tem preparado para você coisas que olhos e ouvidos, né, nunca viram nem ouviram, né? Que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, escolha hoje, né? Escolha hoje viver por Jesus. E mesmo se a morte vier até você, mesmo que a morte vier até você por ocasião da tua fidelidade a Deus, tudo isso vai valer a pena, porque a morte vai ser algo passageiro, mas a vida que Deus tem para você, ela é eterna. Vamos fazer uma oração então? Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo tão esclarecedor sobre a morte. Amém. Que é algo que nos traz tanta curiosidade e para muitas pessoas medo, para muitas pessoas pavor, mas através da palavra, Senhor, nós temos a esperança de que a morte não é o fim de tudo. A morte não é a resposta, Senhor, mas a morte é algo passageiro. Não é da tua vontade que a morte aconteça, mas a consequência do pecado deste mundo. Só que esse pecado, o Senhor um dia vai voltar para colocar todos os pingos nos is e exterminar a morte junto com ela, o pecado e junto com ela a morte, Senhor. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém. Se tão somente nós cremos em Ti. E hoje, enquanto temos vida, enquanto temos sopro e fôlego de vida, Senhor, nós queremos Te louvar. Nós queremos Te adorar, Senhor, Te amar e colocar em primeiro lugar. E nós também temos a fé de que, através da morte de Cristo, a morte que trouxe a Ele o fardo do pecado, essa morte trouxe vida para nós, Senhor. Muito obrigado por esse sacrifício também. Amém. Nós cremos a nossa vida, confiamos a nossa vida completamente em Tuas mãos, e mesmo que a morte venha, nós estaremos prontos, né, para que o dia que o Senhor vier, a trombeta soar, nós ressuscitaremos, né, juntamente com nossos entes queridos, para vivermos eternamente contigo, Senhor. Nossa esperança é essa, conserva essa esperança no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, nós teremos agora o restante do culto. Continue aí, compartilhe com seus amigos este link, para outros também serem